Olá, ensino médio! E aí? Quanto tempo? Gente do céu, esse negócio não acaba. Pelo amor de Deus, a gente tem que ficar em casa para isso acabar logo, gente. Pelo amor de Deus. Mas por enquanto que não acaba, a gente continua por aqui, não é mesmo? Tentando se esforçar, fazer o nosso melhor. Olha só, hoje eu vou dar uma sumidinha e uma parecida ao longo aí das nossas aulas, porque a aula de hoje, como eu tinha comentado com vocês, o conteúdo ele é muito extenso e muito complexo, tá? Para você ter uma noção da complexidade. Ih, não saiu. Do quanto é complexo o conteúdo, o nosso livro ele dá o conteúdo e no mesmo conteúdo ele faz o resumo do conteúdo, né? Hoje a gente vai falar sobre metabolismo, né? A primeira parte do metabolismo, que é respiração celular e fermentação. Na verdade, a gente vai dividir esse conteúdo em 3 partes, tá? Então, a gente vai falar primeira parte da respiração celular, semana que vem a segunda parte, na outra semana a terceira parte e junto com fermentação, tá? Então, é bem extenso mesmo, bem complexo e por isso eu vou pedir o auxílio de uma outra, né, de uma outra ferramenta. No final do meu slide, eu vou deixar lá uma dica para vocês de uma aula, né, de um canal. Isso eu sempre indico para os meus alunos de ensino médio, vestibular. É um canal que se chama Aula D. E lá nesse canal de Aula D, né, intitulado Aula D, tem aula de biologia, química, física, matemática, de tudo. Então, vocês podem entrar na playlist, né, do conteúdo e ver a matéria. Então, hoje, a gente vai falar sobre glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular, tá? A respiração celular é dividida em 3 etapas, né? Então, a gente tem a glicólise, a gente tem o ciclo de Krebs e tem a fosforilação oxidativa, tá? Então, que a gente também, né, pode ter aí um outro nome como cadeia respiratória, tá? Então, fosforilação oxidativa também pode ser chamada de cadeia respiratória. Então, hoje a gente vai falar só da glicólise, tá? Só da primeira parte da glicólise, tá bom, gente? Então, vamos começar. Então, ó, vou ter uma introdução para vocês, né? Então, as nossas células, né? Dentro das nossas células, a gente tem trabalho tanto mecânico quanto químico e elétrico, tá? Esse trabalho, ele gasta energia, né? Então, a gente precisa sempre estar repondo essa energia porque a gente precisa gastar energia. Todas as atividades, né, celulares, elas têm gasto energético, tá, gente? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento. E vale lembrar também, como a gente viu lá nas organelas celulares, a gente tem, né, substâncias químicas atuando também nas nossas células, né? Então, quando a gente pensa, né, no organismo, no sistema todo, na verdade a gente tem que olhar de uma maneira mais micro. A gente tem que olhar para dentro de cada célulazinha e entender, identificar que cada uma dessas células está trabalhando com um benefício comum, que é manter esse organismo todo, né, que é todo o nosso corpo, em funcionamento. Da mesma maneira que a gente está gastando energia, a gente também precisa repor essa energia. Para vocês entenderem só assim de uma maneira bem tranquila, quando a gente está dormindo, a gente está gastando energia, né? As nossas atividades, elas não param porque a gente dorme. Pelo contrário, ela está ali, né, ativadas, como se a gente tivesse, obviamente que o metabolismo ele diminui um pouco, ou seja, né, esse gasto energético ele diminui, mas ele ainda existe, tá? E existe por quê, né? Como se eu estou dormindo? Existe porque eu preciso respirar, existe porque eu preciso ainda metabolizar aquele alimento que eu ingeri, né, o último alimento que eu ingeri. Precisa acontecer porque eu estou viva. Desde o momento que eu estou viva, que as minhas células estão vivas, esses trabalhos químicos, mecânicos, elétricos, né, eles precisam estar acontecendo. Senão, dá ruim pra gente, né? E a gente viu lá no primeiro livro, né, no livro 1, que todo esse conjunto de processos aí que acontecem nas células, a gente chama de metabolismo, né? E esse metabolismo energético, ele vai estar envolvido em 2 processos, na respiração celular e na fotossíntese, né? Então, hoje a gente vai falar o início da respiração celular e complementando a fermentação, né?
E aí a gente vai falar tanto da fermentação alcoólica, enfim, né? E depois a gente vai falar sobre a fotossíntese, tá bom? Então é um outro assunto, tá? Essas reações químicas, elas vão ocorrer dentro da célula, né, no interior dessa célula. Consequentemente, a gente vai ter liberação de energia necessária aí para manter essa respiração celular acontecendo. E quando eu estou falando de respiração celular, intrinsecamente eu estou falando aí da mitocôndria, que tem essa função de respiração celular. Então, o iniciozinho dessa respiração celular, ela vai ocorrer ainda no citoplasma da célula, tá? Então, a glicólise ocorre lá no citoplasma da célula e depois, né, no ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa, a gente já vai estar ali, né, o ciclo de Krebs ocorre na matriz da mitocôndria e a fosforilização oxidativa nas cristas mitocondriais, tá? Lembrando que fosforilização oxidativa é a mesma coisa que cadeia respiratória. Tudo bem? Ok? Eu coloquei ali umas outras informações importantes para vocês, então eu vou ler aqui para vocês. Ó. A fonte direta de energia para os seres vivos é a luz solar, que a gente viu, né, na cadeia alimentar lá no fundamental, que a cadeia alimentar toda começa por um produtor que faz o processo de fotossíntese, então eles vão essa energia ela vai ser capturada pelas plantas e vai ser convertida em energia química, né, com a produção ali da glicose. E aí, com isso, a gente tem ali a fotossíntese acontecendo. Mas no nosso caso, a gente vai ter esse processo, né, de fonte direta de energia através da alimentação, que também está relacionada com a glicose, tá? Mesmo a pessoa diabética, ela tem a necessidade de ingestão de glicose, gente, numa quantidade menor do que normalmente a gente se alimenta, tá? A glicose é fonte energética, tá? Isso a gente também é outra coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tá bom? Outra coisa que eu coloquei para vocês é importante, ó. É possível perceber no esquema, ao lado, né, em relação aos processos que compõem o metabolismo energético. Esse esqueminha, né, a gente vê lá no nosso livro, tá? Na página 373, que é onde inicia-se aí a nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Foi? Tranquilo? Então vamos começar. Então, amores, sumi, mas estou aqui, né? Minha linda voz está aqui ainda, nem tão linda assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a respiração celular. Eu botei ali a fotinho da mitocôndria, né? Porque a maior parte desse processo vai ocorrer ali dentro da mitocôndria, né? Falei para vocês, né? Uma parte vai acontecer na matriz mitocondrial e a outra vai acontecer nas cristas mitocondriais, né? Mas o início desse processo vai ocorrer ali no citoplasma, né? Que é a primeira etapa que a gente chama de glicólise, tá bom? Então, o que é respiração celular, gente? É um processo bioquímico, tá? Que tem como fundamento obter energia. Essa energia que vai ser essencial para as funções vitais do nosso corpo, né? Essas funções vitais, obviamente, vão estar acontecendo em cada uma dessas células. Então, já tinha comentado isso com vocês, né? Essas reações, elas vão ocorrer a partir de um monte de quebra de molécula. A gente vai perceber isso. Tudo começa com uma glicose e termina com piruvato, né? Então, a gente vai tendo quebras aí de moléculas, tá? Com o objetivo que é liberar energia. Então, a gente vai precisar liberar energia, tá? Elas podem acontecer de duas formas. Então, a gente tem a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica, tá? Respiração aeróbica é aquela respiração que tem a necessidade de ter o oxigênio no ambiente, né, na presença do oxigênio. E a respiração anaeróbica é aquela respiração que não precisa ter o oxigênio, tá? Não tem a necessidade de usar esse gás, tá? A respiração aeróbica ela é realizada tanto nos procariontes, né? Por muitos procariontes, protistas, fungos, plantas, animais, ou seja, nós, tá? Então, e a gente tem ali um grupo, né, de bactérias que fazem respiração anaeróbica, ou seja, respiração que não tem necessidade de oxigênio. Por exemplo, o bacilo, né, tétani, que causa o tétano, é uma bactéria que ela não tem essa necessidade, né? Na verdade, ela nem quer, nem precisa estar com
o oxigênio. Ela faz respiração anaeróbica, por isso que a gente pega tétano em objetos enferrujados, ou seja, em objetos oxidados. Beleza? Uma coisa que a gente vai precisar ressaltar é a questão do ATP. Eu já falei isso para vocês em sala de aula, mas eu vou repetir. ATP significa adenosina trifosfato, tá? Esse ATP é energia, uma molécula que funciona como fonte energética para a realização dos processos que a gente vai falar aqui na respiração celular, tá? Inclusive, eu botei ele para vocês, ó. Para funcionar corretamente, a célula vai depender de mecanismos que gerem o ATP de acordo com a necessidade celular. Então, cada célula vai ter uma necessidade energética diferente da outra, tá? Por exemplo, o espermatozoide, né? A gente já tinha falado sobre a questão do espermatozoide. O espermatozoide tem muita mitocôndria. Por que ele tem muita mitocôndria? Porque ele precisa gastar energia absurdamente, né? Ele precisa nadar ali, chegar até até o ovócito, e se ele não tiver tanta energia, ele morre pelo caminho, né? Então, cada uma das células vai ter uma necessidade energética diferenciada. Por exemplo, os músculos esqueléticos, né? Quando a gente fica sedentário, o negócio não gasta tanta energia, mas imagina que você é uma pessoa que faz exercícios físicos. Se você não tiver energia, você não tem como fazer isso, vai dar ruim para você. Então, cada uma das células vai ter uma necessidade energética diferente, tá bom? Primeira coisa aí que a gente precisa saber. Ainda sobre o ATP, né, botei ali que é uma molécula de adenosina, né? Então, a estrutura do ATP é o seguinte, a gente vai ter ali fosfato, né, e uma união de adenina e uma ribose, tá? Então, essa é a estrutura, constituição molécula de um ATP. Então, eu vou ter uma parte de adenina, ribose e um grupo fosfato aí formando, tá? Lembrando que o nosso foco principal é a questão biológica, tá? Eu botei ali só para vocês terem uma noção aí de como é formado mesmo essa molécula, tá? Vamos lá, como dito anteriormente, né? Então, o ATP está relacionado com a disponibilidade de energia para uma célula. Quando ela reage com água, né? Ocorre o processo que a gente chama de hidrólise, tá? Forma fosfato inorgânico, tá? E ADP. Essa é uma outra coisa que a gente precisa aqui reforçar. ADP é difosfato de adenosina, tá? O nome da substância é difosfato de adenosina. Então, a gente vai ver na glicólise que a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai ter uma transformação de ATP em ADP, né? Que é a adenosina difosfato, tá? Com isso, a gente vai liberar fosfato, tá? Inorgânico, e vai ocorrer algumas reações aí, né, de liberação energética, tá bom? Essa a gente chama de uma reação altamente exergônica, tá? Que é uma reação que libera energia, tá bom? O ATP ele é fundamental, então, para fornecer aí energia livre para as células, né, realizar as atividades, falamos disso, né? E aí eu botei para vocês o seguinte, ó, assim sendo, essa energia será utilizada por outras reações que vão requerer energia de uma reação endergônica, né, que é o contrário da outra reação. Essa reação endergônica, ela vai absorver energia. A molécula de ATP é consumida em aproximadamente 1 segundo após ser formada. Rápido, né? Bem rápido esse processo, tá? Então, vamos começar com a respiração celular aeróbica, né? Então, a maioria dos seres vivos, como eu já tinha dito para vocês, fazem esse tipo de respiração. Essa é uma respiração que tem como início a quebra da molécula de glicose. Molécula essa que tem 6 carbonos em sua formação. Lembrando que esse processo, né, de respiração aeróbica, ela também vai ocorrer, né, essa primeira etapa, né, de glicólise, ela também ocorre na anaeróbica, né, no processo de fermentação, que a gente vai falar isso depois, tá? A glicólise, o início desse processo ocorre lá no citoplasma da célula, tá? E vai se iniciar com molécula de glicose. Então, olha só,
Nesse processo de respiração aeróbica aí, gente, essa molécula aí de glicose, né, C6H12O6, ela vai ser degradada, tá, na presença do oxigênio e ela vai gerar moléculas bem mais simples, né, gás carbônico e água, né. E aí a gente vai ter uma equação simplificada desse processo de respiração aeróbica. Então, a gente tem aí, né, sendo liberado 6 moléculas de O2, né, e transformando isso em 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas H2O e energia consecutivamente. Qual é o problema? Que não é meio que problema. O problema é que para acontecer isso que eu mostrei para vocês, essa equação extremamente simples, eu vou precisar que 3 processos aconteçam. Primeiro processo, né, que são as fases da respiração celular. Primeiro processo é a glicólise, segundo processo é o ciclo de Krebs, né? E o terceiro processo é a fosforilização oxidativa ou cadeia respiratória, tá? Então, esses processos, eles não são simples, tá? Então, vai ocorrer um monte de reação. A gente vai ter várias enzimas e coenzimas realizando esse processo, tá? Para no final de tudo, a gente gerar gás carbônico, água e energia, tá bom, gente? E aqui a gente tem, né, de uma maneira também muito simplificada esse processo, né? Então, peraí, marcar aqui para vocês. Tudo vai começar aqui, né, na ingestão aí da glicose, e aí vamos pegar como exemplo nós, né? Então, quando a gente ingere através do processo de alimentação a glicose, né, ou quando a gente ingere qualquer alimento que é quebrado e vira glicose. E a parte que a gente vai estudar hoje é essa partezinha aqui, tá? Que é a parte da glicólise, ok? Na próxima semana, a gente vai estudar essa outra partezinha aqui, que é o ciclo de Krebs. E na última parte, a gente vai estudar essa parte aqui, que é a fosforilização oxidativa. Então, ó, a gente já consegue ver que a glicólise ocorre aonde? No citoplasma aí da célula, não é isso? A parte do ciclo de Krebs já ocorre aqui na matriz mitocondrial. E a fosforização oxidativa ou a cadeia respiratória aqui nas cristas mitocondriais. Beleza? Preparados? Respirem, pega uma água que a gente vai começar, hein? Então, vamos lá, gente. Glicólise, tá? A glicólise, ele é o processo de quebra da glicose, obviamente, tá? Em algumas partes menores que vão liberar energia. Na verdade, de uma maneira muito resumida, a gente vai transformar a glicose em 2 moléculas ali de piruvato, tá? Só que para acontecer esse processo, a gente precisa organizar, quebrar, transformar, né, várias outras moléculas que são importantes aí nesse processo. Então, dentro dessa primeira etapa, ocorrem outras etapas, tá? Então, vamos, de uma maneira muito simplificada, bem tranquila, começar aí o nosso processo, tá bom, gente? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender é onde ocorre a glicólise. Glicólise ocorre no citoplasma da célula, tá? Tanto nas células eucarióticas quanto nas células procarióticas, né? É a primeira etapa da respiração aeróbica e da respiração anaeróbica, né? Que é o processo de fermentação. E ela vai começar através do processo da ingestão da glicólise. Essa glicólise que tem aí 6 carbonos, né, na sua formação, tá? Quando, né, a glicose ela entra no organismo, ela precisa receber fosfato para poder participar da primeira transformação aí na célula. Então, para participar das transformações aí, né, a célula ela vai começar a gastar energia e para isso acontecer ela vai precisar aí receber fosfato, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a nossa primeira transformação, que é a transformação do ATP em ADP, que eu tinha, a gente tá aqui, ó, nessa partezinha aqui, que eu tinha comentado com vocês, tá? Essa transformação de ATP para ADP, então a gente vai ter a transformação da adenosina trifosfato em adenosina difosfato. A gente vai liberar aí um fosfato nesse processo, tá? Então vai ocorrer aí 2 entradas de ATP nessa célula, né?
vai transformar essa glicose de 6 carbonos em outra molécula de 6 carbonos, que é uma frutose. E a gente está nessa etapa, então. Então, olha só, a gente transformou, tá? Essa glicose de 6 carbonos, nós liberamos, né, uma molécula de fosfato. Então, nós transformamos, né, esse ATP, que é adenosina trifosfato, de 3 fosfatos, em adenosina difosfato, que é 2 fosfatos. Então, um desses fosfatos foi aí liberado. Guarda essa informação. Com isso, a gente transformou aí, tá, essa molécula aí, essa glicose de 6 carbonos, em uma outra de 6 carbonos, que é uma frutose, né? Na verdade, a gente reorganizou aí essas moléculas, tá? Então, nós reorganizamos em uma frutose 1,6 bifosfato, ok? Tudo bem? Tranquilo, tá? Esses dois fosfatos que vieram lá do ATP, tá? Eles vão entrar em duas moléculas de fosfato da frutose e a gente fica com frutose, a frutose ligada a duas moléculas de fosfato. Tudo bem? Tudo entendido. A partir daí, essa frutose, tá? Ela vai ser transformada em piruvato. Então, ela vai receber aí outro fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico, ele vem, né, através ali das nossas células, né? Normalmente, a gente tem ali esses íons na nossa célula. E quando ela faz essa quebra na molécula de frutose, né, em moléculas de 3 carbonos, cada um desses carbonos, né, dessas quebras, a gente tem a liberação de 2 hidrogênios, tá? Então, a gente vai quebrar, né, essa molécula e a gente vai ter uma liberação de 2 hidrogênios. Aqui a gente não tem representado porque a gente já tem a formação do NADH, tá? Mas aqui eu tenho a liberação de 2, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, 2 hidrogênios, tá? Beleza? Esses carbonos, né, cada um vai para um lugar aí, fica com uma molécula de fosfato, ele vai ser somado a esse fosfato inorgânico que a gente tinha falado anteriormente. Os fósforos que estão associados ao carbono, eles são retirados, tá? E a gente gera duas moléculas de ATP, ou seja, a gente transforma 2 ADPs em 2 ATPs, que é esse processo que eu tô mostrando aqui para vocês, tá? Aqui, beleza? Com isso, a gente tem a formação das moléculas de piruvato em 3 carbonos, tá? Lembra que eu mostrei ali para vocês os 2 hidrogênios que se desprenderam? Então, eles vão se ligar a uma molécula de NAD, NAD+, que são essas daqui. Então, esse carbono, né, esses dois hidrogênios, eles vão se ligar a essas moléculas de NAD+, e vão formar uma molécula de NADH2, né? Essa molécula de NADH2, ela serve como um aceptor de elétrons. O que significa isso? Ela vai ser usada mais lá na frente para ajudar na geração de energia, ok? E aí, gente, finalizando tudo isso, eu tenho o que gerado? 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato, né, com 3 carbonos, e 2 moléculas de NADH2, tá? Que são aceptores de elétrons. Então, basicamente, a glicose, ela entra, né, através do processo da alimentação. A gente tem uma transformação, tá, de ATP em ADP, ou seja, a gente transforma a adenosina trifosfato em adenosina difosfato. A gente tem uma liberação de fosfato. Esse fosfato, ele vai se ligar à frutose, tá? Porque a gente teve uma transformação de glicose em frutose, 1,6 bifosfato, né? Esse 1,6 é carbono, as ligações de carbono. Com isso, eu tenho a quebra, né, da molécula de frutose gerando aí 2 moléculas de hidrogênio. Essas moléculas de hidrogênio guardem informação que depois a gente comenta sobre elas. Com essa quebra da frutose, a gente tem a geração aí de 2 moléculas de piruvato, né? Cada uma aí com 3 carbonos, tá? Que é C3H4O3, tá? Nesse processo, a gente tem a transformação das 2 moléculas lá de ATP que a gente formou
que estão ligadas com fósforos inorgânicos em 2 moléculas de ATP, que é a energia, né? Que a gente tem, ou seja, a gente tem a volta da adenosina trifosfato. Lembra daqueles 2 moléculas de hidrogênio? Então, essas 2 moléculas de hidrogênio, elas vão se ligar ao NAD+, e vão se transformar em NADH2. NADH2 é um aceptor de elétrons que vai ser utilizado na geração de energia na próxima etapa aí da respiração celular. Foi tranquilo? Difícil, né? Complicado. Tem muita informação. Muita informação, né, gente? E aí, para vocês, obviamente, né, eu expliquei da minha maneira, obviamente da maneira certa, né? Mas não tem uma maneira muito simplificada da gente explicar isso. Então, eu deixo aqui para vocês, tá, gente, uma dica. Vou botar aqui, ó, hashtag fica a dica. Eu queria muito que vocês realmente assistissem esse vídeo. O vídeo só tem 7 minutos, gente, 7 minutos e 40, é muito rápido, tá? Que vai falar exatamente dessa etapa da respiração celular, que é a glicólise, tá? Então, ficou com dúvida daquilo que eu falei? Assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir somatizar aí todas as informações e entender essa primeira etapa aí da respiração celular da glicólise. Tá bom, gente? Então, ó, beijão pra vocês, boa semana, se cuidem, tá? Qualquer dúvida, WhatsApp. Tá bom, gente? Fiquem com Jesus, um beijão.